Olá, amigos. Eu peço um minutinho antes de começar o nosso podcast. 18 significa maioridade, amadurecimento, significa, às vezes, sofrimento. E tudo isso a gente acumula na vida, faz parte. E esse programa é o 18º. Significa que o Tirando a Limpo, ele chegou até aqui. Ele chegou aos 18. Não significa que ele vá chegar aos 21, aos 22. O importante é que, quando eu comecei, muita gente dizia que eu não chegava ao segundo. E eu cheguei ao 18º. Quero agradecer especialmente a duas pessoas que estão comigo desde o início, aqui no estúdio. Sivonei, Andrezão. Quero agradecer a todos os editores de imagem. Sonário, Jomar, Laís, Felipe. Quero agradecer a Sarinha. Quero agradecer a Maria. Quero agradecer ao meu anjo da guarda chamado Fabiana, que arranja horário para mim quando não pode. E quero especialmente agradecer a Birabone, que é o capitão desse time, da Dueto Produções. E também ao Sistema Tribuna de Comunicação. E a AdRed, que é a empresa que edita nosso material, é a empresa que meu filho é sócio, juntamente com João Paulo Cavalcante. Mas, hoje, atingida a maturidade, eu quero parafrasear um ministro que não me traz saudade, mas que a frase dele pode ser adaptada. Eu quero mandar às favas os escrúpulos da hipocrisia. Eu estou recebendo no 18º Tirando a Limpo, eu não estou recebendo um entrevistado. Eu estou recebendo um irmão de quase 40 anos de amizade. De uma amizade que o tronco a raiz dessa amizade começou com a história da minha bisavó, Luísa, com Aloísio Alves, que um dia ia passando na Avenida Rodrigues Alves, governador. Minha mãe, a Luizista, minha avó, a Luizista. O motorista chamava-se Nenê. Mamãe correu, atravessou a Rodrigues Alves e disse: governador, o senhor fala com minha bisavó? Ele disse: claro. Entrou na casa, a casa existe até hoje. É vizinho à casa do ex-diretor do Diário, Luiz Maria Alves. Minha bisavó era cega. E nesse dia, minha bisavó chorou. O cego chorar minha bisavó chorou, abraçada, agarrada a Aloísio, a quem chamou de filho, com um tratamento que ela não teve com nenhum dos 3 filhos, nem com nenhum dos netos. Então, eu sou amigo de Henrique sem precisar puxar o saco dele. Nunca. Eu não sou amigo de Henrique de festa. Não me vê com Henrique em badalação, em coisa nenhuma. Sou amigo de Henrique porque quero bem. Quase que eu quebro os óculos. Quero bem. E Henrique sempre foi o mesmo para mim. Estando ministro, estando presidente da Câmara, estando líder do MDB durante 7 vezes, estando campeão de votos para deputado federal, perdendo a eleição comigo do lado. E eu estou muito emocionado, Henrique, de tê-lo aqui. Porque a sua história de vida e a história política sua não existem mais. E onde eu estiver, enquanto vivo eu for, eu serei uma voz a lhe defender. Portanto, eu repito, as favas, os escrúpulos de hipocrisia. Porque tem muita gente metida a hipócrita no meu ramo, mas para cada 2 ou 3 dignos,
existem 6 ou 7 ratazanas. Henrique, seja bem-vindo. Bem, é difícil começar depois de palavras tão sinceras que eu identifico. Não são aquelas que saem ao vento, não. O que você expressou aqui, dessa amizade de 40 anos, a gente vê um filme passando assim na vida da gente, como passou depressa, mas como passou com cores tão nítidas, Rubinho. Tá, com muita alegria. Essa cor aqui. Eu estou arrependido de não ter vindo de verde. Você está com 2 blusas verdes. Mas estou aqui porque o meu verde também é por dentro. É de alma, é de coração. E você externou aí, relembrou uma passagem de seu pai, de meu pai, com sua avó. A bisavó. Bisavó na Rodrigues Alves. Rodrigues Alves. Aquele era Luiz Alves. Deve ter mandado parar o carro, desceu, ficou, conversou. Ajudou gente, sabe? Ajudou gente, né? O que é o governador está fazendo aqui? E ela... Foi difícil para ele sair, porque ela ficou segurando na mão dele. Pois é sério, a Luiz Alves que o Renato conheceu tão de perto e tão momentos tão distintos, tão diferentes e, sobretudo, tão bonitos, né? E eu conheci como seu filho em momentos de muita dor, de muita resignação, mas ele sempre, esse é Luiz, generoso, forte, altivo, cabeça erguida. Pois aqui eu estou com muita honra no seu programa, acreditando que os ouvintes, né, que estejam aqui acompanhando esse 18º programa, eles possam sentir também, assim como nós, verdadeiros. E eu, por justiça, e que eu cometi um lapso, quero dizer que eu estou aqui, porque Aloysio Alves, Agnello Alves e José Goba Alves permitiram que um homem que acabava de chegar, fugido de uma ditadura no Chile, com todos os dentes e todas as unhas arrancadas, Isso. Eles 3 bancaram meu pai na Rádio Cabugi para ser comentarista esportivo e para ser editor de esportes. Papai morreu. Que não se apaga. Papai morreu. O único político que esteve ao lado dele no caixão foi Aloysio Alves. E disse umas palavras para mim que é difícil não chorar, mas eu choro sozinho. Ele disse: eu vim por Rubinho, que é o legítimo sucessor de Rubem Lemos. Então isso é muito forte. E antes de morrer, papai morreu muito moço, 57 anos. Ele disse: devo tudo a Agnello, devo tudo a Aloysio, e devo tudo. Ele tinha um verdadeiro amor pro Zé Goba. Tem um amor pro Zé Goba. Ele já doente, enfim. Mas Henrique Peraí, você imagina então, Rubinho? Sim. Nesta hora, os dois devem estar num bom lugar. Se Deus quiser. Na casa de Deus, olhando pra gente. Olha lá, os nossos filhos. Isso. Juntos, relembrando a gente e fazendo um pouco da história deles. 18º programa, eu com essa voz rouca, cada vez mais, de tanto que eu vivi, que eu enfrentei, que eu resisti, e essa voz sempre também resistindo e enfrentando. Então, meu pai que aí está nos abençoar, nós estamos aqui, eu, Rubinho, continuando essa caminhada. Porque a gente sabe que a vida não muda. O que muda nela é a nossa caminhada. Isso. E nós estamos aqui a cada dia, cada noite, refazendo a nossa, sempre pensando no melhor, no bem, nas coisas que fazem bem ao coração da gente. Principalmente, eu tive momentos com você, antes de a gente entrar na sua biografia, que é muito vasta, no seu sofrimento também. Eu tive com você um momento que foi, para mim, eu nunca esqueci, nem vou esquecer, porque existem emoções boas, existem emoções ruins. Eu lembro que em 1992 eu fui menino, 22 anos. Você me escolheu assessor de imprensa da sua campanha para prefeito. E minha esposa estava grávida do meu filho, que chama-se Caio Henrique.
E aí, nós somos uma eleição radical, nós penamos no primeiro turno, não vale a pena dizer o motivo, já passou, tudo bem, e fomos enfrentar o inesperado, o imponderável, né? E a eleição, eu me lembro que nós estávamos na TV Cabugi, você na frente. E Boca de urna também. Boca de urna. E aí começou aquela história a urna começou a não ser simpática para nós. E nós perdemos a eleição por 961 votos. E em cima da hora, mudaram a apuração, que ia ser em diversas zonas eleitorais. De repente, uma decisão de que seria uma apuração só no Palácio dos Esportes. Aí aquele corre-corre para levar as urnas todas para o Palácio dos Esportes. A gente com todas aquelas dificuldades, os advogados para chegar na hora, para chegar para apurar, para fiscalizar. Tanto que teve gente que queria, naquele momento, entrar com recurso, protestando e tal. Mas eu achei melhor, deixa para lá. Pela diferença, eu teria entrado, 0, alguma coisinha. Pois é, e eu me lembro disso. Quando eu chego em casa, eu saí da tribuna, voltei para a tribuna para fazer a matéria, não consegui. Não estava com condições emocionais, distrai. E saí desse chorando da Ribeira, até onde eu morava, numa casinha muito humilde, ali na Afonso, numa rua, na rua da Riachuelo ali, da Lojas Americanas, por trás. Aí a imagem, eu abri a porta, minha mulher grávida acordou. Aí disse, de quanto nós ganhamos? Aí eu olhei para ela, eu disse, o que nós vamos ganhar está dentro de você. Legal. É a vitória que a gente vai ter, é essa, que vale qualquer mandato. E eu lembro que eu cheguei com você lá no ginásio do campus, fizeram uma provocação baixa com você, e conosco, né, que estávamos todos, colocaram o assassino do seu tio como fiscal. E você, quando olhou, disse, vamos nos retirar. Era uma campanha que um dia, muitos anos depois, a saudosa governadora Vilma, de quem eu fui secretário, eu disse, governadora, a senhora tem ideia do mal que aquela vitória de Aldo causou a Natal? Tanto que a senhora foi contra ele. Mas a senhora não queria Aldo. A senhora queria derrotar Henrique, que fez tudo, foi seu aliado, trouxe dinheiro, tudo. Enfim, passou. Por coincidência, Henrique, vamos começar, porque senão Mas para você, sabe, há um detalhe aí, Boca de urna, vitorioso. Foi. De repente há essa mudança das urnas para que todas se concentrassem numa apuração só, que foi uma coisa estranha, de repente, né, imprevista, inesperada. Urna manual, né? Até mobilizar nossos fiscais, a dificuldade toda para que eles chegassem ao Palácio dos Esportes, foi uma luta muito grande, já a contagem iniciada, mas como de você passou, mas era tal ponto de vitória assegurada que o Diário Natal já tinha marcado comigo uma entrevista. Eu já tinha saído da TV, fui em casa tomar um banho, mudar roupa, Eu lembro para dar uma disso. entrevista. De repente, esse inesperado, que deixa para lá, passou. As pessoas queriam que nós recorrêssemos, tá? Mas eu achei melhor deixar para lá e vamos continuar. Mas quero lembrar que até esse detalhezinho da entrevista marcada, do Boca de Urna, de mudar a roupa, mas aconteceu. Chegou até um pé frio lá, que você ficou com raiva. Não vou dizer não, chegou um pé frio, você disse, puta que pariu. Chegou na hora da votação. Não me lembro, não. Não, né? Pois é, Henrique. Aí eu olho para você, eu vejo o MDB da resistência, o MDB da coragem, o MDB da bravura. E hoje, nós estamos gravando no dia 5, 35 anos da Constituição. Isso. E o Rio Grande do Norte, certamente, o Rio Grande do Norte justo, com a história, né, a bem da história, o Rio Grande do Norte sabe que você foi um dos signatários daquela Constituinte. Uhum. Um participante ativo, ao lado da cara do MDB, do PMDB, que era o Dr. Ulisses. Conte um pouco daquela Constituinte, Henrique. Olha, e hoje, você veja, 35 anos da nova Constituição.
da Constituição Cidadã. E eu vejo tantas pessoas, líderes de hoje, né, nesse momento de uma nova política tão estranha. Odienta. E todos elogiar Ulisses, rememorar Ulisses. E eu fico pensando, será que essas pessoas de hoje conheceram mesmo quem foi Ulisses? A sua verdade, a sua integridade, a sua ética, a sua coragem, o amor pela liberdade, pela democracia, porque falam em Ulisses como se fosse também um modelo para eles, quando são exatamente o contrário o oposto dele. Do que foi Ulisses. Isso. Então, eu acho que isso é uma observação que eu fiz hoje desde cedo. Quantos elogiando Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã. Só tinha banner no Instagram sobre Ulisses. E eu digo, meu Deus, será que eles conheceram de perto Ulisses como eu conheci Teotônio Vilela, Pedro Simão, Paulo Paulo Brossard. Chico Pinto era sensacional da Bahia. Tantas histórias. Doutor Ulisses quase que foi... Tancredo, né? Tancredo. Não participou da Constituinte, mas é para mim o símbolo daquela época. E ele era o comandante de tudo, ele tinha as comissões temáticas. Você, inclusive, é capítulo do livro dele. Do livro dele. Eu mandei. E ele cobrava de todo mundo. Ele é uma pessoa que a discussão com ele era elevadíssima, porque ele sempre por princípios, né? Então, as comissões temáticas não se atreviam a levar a ele uma causa menor, tinham que sempre procurar a melhor redação, que não escondesse a verdade do que estava se propondo. Era o Brasil acompanhando aquilo, já cansado, sofrido, torturado pela ditadura militar. E ele, da idade dele, quando morreu, nunca chegou a usar um óculos, você acredita? Não sabia. Era aquele olhão dele azul, aberto, como se fosse necessidade de enxergar o Brasil. Aquele homem íntegro, sério, que fez a Constituinte Cidadã, a Constituição Cidadã, que hoje é um modelo para o mundo inteiro. Então, hoje, 35 anos, meu caro doutor Ulisses, que sei também que está no bom lugar, nós somos aqui sempre. A morte dele foi estúpida, caiu no mar, junto com outro grande homem, Franco Montoro. Severo Gomes estava com ele. Severo Gomes, desculpa. O ministro Severo Gomes com a esposa. Ele estava em Angra do Reis. Era um ano eleitoral, ele viria aqui em outubro. 92, né? 92. Ele viria aqui na campanha. E aí ele de Angra do Reis para São Paulo, e ele ia voltar, aí o piloto observa, Ulisses, tem informações de que o tempo está fechando em São Paulo. Não, vamos assim mesmo, é perto, no instante chega lá. E o piloto insistiu, você não acha melhor dormir aqui e amanhã de manhã? Ele, Dona Mora, e aquele jeito sempre otimista dele, não, é tão pertinho, a gente chega logo lá, vamos. Aí Severo Gomes, a senhora, a Dona Mora e ele, contrariando o piloto, eles foram. Chegou em determinado momento, o tempo se fechou em São Paulo, o piloto perdeu o rumo, não sabia se estava indo em frente, estava indo para baixo, estava indo para o alto. Meu Deus, imagina quando na realidade estava indo para baixo. E assim o helicóptero caiu desse jeito e nunca mais encontraram o corpo do Ulisses. Em homenagem a ele, eu gostaria que você contasse talvez eu acho que foi o início da sua afirmação política. Até a coincidência minha e sua. Seu primeiro mandato foi no ano que eu nasci, 1970. Em 1974, Ulisses Guimarães se lançou anticandidato contra a ditadura, para marcar presença. Era o velhinho. O velhinho. Não, o velhinho foi em 89, né? Foi depois. Em 74 ele estava... E ele veio a Natal. Como foi a história daquele comício que você quase enlouquece aqui? Que não podia ter comício, né? Não. Ele era candidatura representando a resistência à ditadura e ele percorreu... era doutor... baiano. Nós somos da Bahia. Lembro já o nome dele. Lembra, a gente lembra. Lembro já o nome dele. Grande político baiano. Aí, doutor Ulisses percorrendo... não, né? Pires foi em 89 também. Era o general. Euler Bentes. Né? Euler Bentes, para dar força. Isso. Para denunciar a ditadura. Era uma anticandidatura. Para denunciar a ditadura. Aí ele percorria os estados indo aos centros acadêmicos, né? Que o convidavam. Onde tinha espaço, né? As universidades e tal.
Aí ele, Henrique, vamos marcar lá para ir à universidade. Eu digo, não, doutor Ulisses, lá no Rio Grande do Norte vai ter que ter comício. Mas Henrique, não há comício, não há eleição. Eu sou um anticandidato, não mais lá, doutor Ulisses. Ele não sabe fazer assim, não. Eu aprendi lá, é comício mesmo, para 50 pessoas, 100 pessoas, é comício de qualquer maneira. Aí ele disse, Henrique, mas você tem certeza? Eu tenho. Tá bom. Então, você quer fazer assim, assim será. E assim marcamos. O único comício que ele fez na época foi o comício de Natal. E Barbosa Lima, meu sobrinho. Era Barbosa Lima. Barbosa Lima, meu sobrinho, você lembrou agora? E eu lembrei dessa história. Escrevi para o Jornal do Brasil e logo depois fez um artigo belíssimo, o comício que eu não esqueci, que foi o de Natal, na Praça Gentil Ferreira. E ele veio para cá com o Franco Montoro, ficasse na casa do sogro de Iberê, à época, ali na descida. João Olímpio, na descida da Ribeira, perto de Natal, ali em frente. Era uma casa imensa. Ficaram lá. Doutor Ulisses. E aí, Henrique, eu digo, vamos comer tudo certo. Aí, de repente, vai chegando a hora do comício. Eu sou chamado à Rádio Cabugi para fazer a divulgação. Botava o Fafá de Belém, cantando nacional, e Zé Gobá enlouquecido, não é campanha. Vamos perder a concessão. Vamos perder. E me ligavam, e me dando bronca no estúdio. Aí o secretário de segurança me chama, Rubão, na secretaria, eu vou lá, pois não há eleição, portanto esse comício é legal, ele não é permitido. Eu estou mandando apreender todos os que eram pouquíssimos carros de som, 2 ou 3, que estavam circulando, uma Kombi aqui, hoje estou mandando aprender todos. Digo, meu Deus do céu, e eram 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, o que eu faço? Estava marcado para que hora? 9 horas? 8 horas. 8? Na Praça Gentil Ferreira. Eu digo, meu Deus do céu, que história linda, o que é que eu vou fazer? Aí foi quando eu corri para a rádio. Eu só tenho agora a rádio. Mas fui para a Rádio Cabugi, sim, mas não está na programação. Sei. Eu interrompi a programação, pedi ao locutor que se retirasse, que eu ia assumir o programa das 6 às 7. Aí eu comecei a falar no comício, Fafá de Belém, Chico Buarque, aquelas coisas todas, convidando o povo que a comunicação estava proibida, vamos para a rua. Fiz essa loucura, jogava xingando, mas não atendi mais telefone. Seu pai, você ligou pro seu pai, né? Meu pai, rapaz, você lembra, né? Lembro. Aí o seu Gabá ligou para o Luiz, né? Aí falei com seu pai e tal. Digo, Maria. Eu liguei, pai, eu estou aqui, continue. Zé Gabá, meu filho, continue. Aquele jeito dele, né? Do Rio. Ele disse, continue. Aí eu continuei. E o continue dele não tinha argumento. Aí acabamos o programa, nós fomos lá para cá do sogro de Iberê. No sogro de Iberê, lá, Paulo Brossado, doutor Ulisses, Tancredo. No Gadelha, aqui da Paraíba. Marcondes Gadelha. Marcondes, grande orador. Aí nós fomos para lá. Aí dá 8 horas, 8 e pouco. Então eles dizem, vamos? Eu digo, Ângelo, nosso Ângelo. Ângelo Augusto Fernandes, a quem o programa é dedicado. Meu querido Ângelo, vai lá na praça. Tantas caminhadas juntos. Olha essa, vai lá na praça, vê se está na hora, vê como é que está e me avise para gente sair daqui. Na hora boa, tá bom. Ele foi para lá. 8 e pouco, era concorrência com as novelas, né? Aí eu chego lá no telefone. Henrique, e aí, podemos ir? Henrique, não tem ninguém. Não tem, na época era um caminhão, com iluminação precária, ali na Praia de Ferreira. Como é que não tem ninguém? Não tem ninguém, Henrique. Não tem ninguém. Tem 4 gatos pingados, 50, 100 pessoas. Um vazio, pelo amor de Deus, não diga isso. Pouca gente aqui. É melhor cancelar como, Ângelo, não tem como. Aí, doutor Ulisses, vamos, Henrique. Eu digo, vou já, doutor Ulisses. Ângelo, eu vou para aí de qualquer maneira, seja o que Deus quiser. Aí desliguei o telefone, o Ulisses apressado, vamos, que ele embarcaria naquela madrugada para Fortaleza, fazer lá no dia seguinte Fortaleza. E a loucura do comício de Natal. Aí, meu Deus do céu, eu fui no carro do doutor Ulisses, com o Paulo Brossard. Você estava pessimista, derrotado. Como que eu vou explicar? E eu sem coragem de dizer a ele, né? Sim. Eu digo, vamos lá na hora de dar uma explicação. Quando vamos chegando ali no cemitério, subindo... Do Alecrim. Subindo a ladeira ali do Alecrim, em São Pedro ali,
Vamos subindo, eu começo a ver numa ruazinha lateral do cemitério, à direita, uma ruazinha, Sei. sabe? Então, emociona. Grupos de pessoas, 5, 6, 10, criança no pescoço do pai, meninos. Multidão silenciosa. Quando eu vejo aqueles grupinhos ali, outros acolá, saindo daquelas ruas estreitinhas, eu digo, esse povo está indo para onde? Era pai, mãe, com o filho no braço, 2, 3, 5, 6. Aí eu vejo perto da LBA, que também vinha de um lado, vinha de outro. E era exatamente o território de Aloysio. Aí eu digo, será que é o povo indo para lá? Quando a gente chega perto da Gentil Ferreira, vendo a Gentil Ferreira, a polícia tinha parado o trânsito. Só pode aqui caminhar, não pode entrar carro. Mas por que não podemos? Porque tem uma multidão. Que é isso? Aí descemos do carro, chegamos lá, aquela multidão. Aquela multidão. Que foi chegando, sabe, como formiguinha, pá. É o silêncio, era o silêncio, a multidão silenciosa. Silenciosa. Que foi devagarinho, depois eu entendi. É porque tinha novela e tal, o pôr do show precisava sair, depois da novela. E o medo também, E o medo, aí foi chegando, era uma multidão. Tanto que não esqueça o discurso de Marcos Gadelha, um discurso encantador, ele se revelando admirador daquela coragem do povo de Natal e do povo do Rio Grande do Norte. E Barbosa Lima Sobrinho, vice, escreveu depois do comício, esse artigo, o comício que eu não esqueci, relatando o que ele aprendeu no Grêmio Natal. E doutor Luiz, a partir dali, ele ficou encantado, apaixonado por mim. Ele era. Me achando louco a partir daí, mais ainda, e resolveu me adotar. Eu me senti adotado por doutor Luiz. Você tinha 30 anos, você tinha 20 Ele me cuidava de mim, me perguntava sempre por mim, me chamava. Logo que eu cheguei lá, você imagina, hoje um jovem de 21 anos, Rubinho, ele é empreendedor, ele é agropecuarista, ele já tem um negócio dele. Naquela época, 21 anos de idade, um jovem em qualquer reunião não abria boca. Tinha medo de falar. E a sua juventude foi dilacerada, né? Porque você assumiu a missão. Eu me elegi, eu tomei posse em 70, né? E por 21 anos, esse menino, né? E o povo precisa saber de uma coisa. Eu vou tirar pelo guarda-roupa lá da minha bisavó, da minha mãe e o da minha avó. Era assim. Eu estou dizendo isso bem da história. Henrique Federal, Garibaldi Estadual. Henrique Federal, Garibaldi Estadual. Henrique Federal, Garibaldi Estadual. Isso até o fim da vida das três. Agora, veja bem, quando a cassação dele foi em fevereiro, a campanha em 70... Fevereiro de 69. Né? 79. Pelo AI-5, com a Silva, que jogava baralho com o Renato Maria toda noite. Lá no Palácio, e tanto que ele insistiu. Ele vinha insistindo desde Castelo, né? Desde Castelo. Ele chegou, tem aquela célebre visita dele a Castelo, né? Mas Castelo chamou a Luiz, ponderou. Ele era um udenista, né? Até a história, Luiz seria senador. E Castelo, 66. Luiz, me disse que se você for senador, você liquida o Dinarte lá e tal. Fez um apelo para ele não ser, meu pai terminou aceitando, para não criar problema. O Duarte Filho. Duarte Filho. Salto 7 quedas, tinha vindo 7 derrotas, e se elegeu senador. Bem, elegeu com a surra, né? Aí vão ao Rio, Antônio Cortez, sim, vereador Gilberto Rodrigues, também, Paulo Herôncio, também lembro. Vão falar com meu pai que ela não podia acabar, que ela tinha que continuar. Mas meu pai, como eu estou caçado, não, o Henrique ser candidato. Aí ele me chama, Henrique me apresenta, eu fazia segundo ano de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das faculdades mais importantes do Rio. Eu estudei muito vestibular, passei, estava lá no segundo ano. Aí meu pai me chama, minha mãe vem comigo na varanda, estou lembrando como se fosse hoje, e eles falando, tem que ser rico, candidato, a esperança e Dona Ivone era tal. entusiasta, né? Aí vem a história. E meu pai, não, eu não quero que ele sofra o que eu sofri, o que eu estou sofrendo, colocar meu filho nisso, essa ditadura que está aí, ninguém sabe quando vai se acabar. E os vereadores insistindo.
E minha mãe, vai, Henrique, vai. Eu disse, peraí, mamãe. Não, ele vai. Ela era danada, né? Não, ele vai, sim. E eu não vou, ele vai. Aí meu pai dá aquela olhada geral assim, passou a olhar minha mãe. Olhar panorâmico. Panorâmico, olha para mim, quando nossos olhares se encontram, eu senti no olhar dele como que dizendo, vá, meu filho. Vá. Baixou o olhar dele. Quando ele voltou a conversar, ele disse, meu pai, eu vou. Aí foi uma emoção muito grande. Eu vim ser candidato, né? Agora, eu fui candidato sem conhecer 10 cidades do Rio Grande do Norte. Mas foi a minha primeira maior lição para a minha vida toda. Meu filho, você vai ser candidato, você não é do tempo. Papel ao maço, você lembra papel ao maço? Lembro. Aquelas folhas duplas, claro, com os tracinhos. Claro. Você vai ser candidato para toda a faculdade, eu não conheço. Como é que eu vou fazer? Não, eu vou lhe dar. Ele me deu, Rubinho, você, ouvinte, aqui nos ouvindo, imagine, se coloque no meu lugar. Ele deu 2 folhas de papel ao maço, município por município. Os líderes dele, os amigos dele, de uma época toda, de uma vida toda, ele, o governador, que vivia lá em casa. Da época do poder, né? Vila Flor, São Sabugi, Caicó, não importa, pequeno, maior, estava lá, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Está aqui, meu filho. Vá a todas as cidades e procure meus amigos. Eu digo, tá bom, boa. Me peguei com o Ângelo Fernandes. Ângelo contou muitas histórias. Vocês chegavam em cidades que ninguém queria receber. Eu vou dizer, aí eu digo, vamos, Ângelo, vamos. Ângelo, nem motorista tinha, era ele dirigindo uma Rural Willis. Só da Silva. Locutor atrás. E uma Kombi de som que Magnus Kelly preparava, aquelas bocas de som que ele... Os candidatos eram Garibaldi e Magnus Kelly. Estadual Iberê, dentro do campo, jardim da infância do MDB. Aí lá ia eu. Mais de 60 cidades. Mais de 60 cidades. Teve uma votação monstra. Não, eu chegava, aí Ângelo mandava a Kombi para a praça, lá ia Souza Silva, e eu ia procurar o amigo do meu pai de uma vida inteira. Levou, não? Aí, quando eu ia indo para casa, eu ouvi o Souza Silva gritar. Daqui a pouco o filho da Luísa, eu não tinha nem nome. Daqui a pouco o filho da Luísa, aqui na praça, o filho da Luísa, eu não tinha nem nome. Nem dizer Henrique, ele dizia. É o filho da Luísa, é o filho da Luísa. E eu ouvindo aquilo, e aquilo me emocionava, né? E eu ia para casa do chefe político, entre aspas. Chegava lá, nada, Aí, eu digo, vamos embora, Ângelo. Não, peraí. Mas ela era persistente. Aí abri a porta, uma pessoa, eu me lembro, meu Deus, eu dizia, me lembro de uma Ipanema, eu dizia, eu sou Henrique Alves, filho da Luiz Alves. Ele disse que eu viesse aqui procurar, amigo dele. Aí vinha a resposta, o senhor desculpe, ele teve que ir para Caicó, para Mossoró, para Natal, para Fortaleza. Ele teve que viajar. E pessoas que foram beneficiadas no governo. E eram amigos do meu pai, viviam lá em casa, né? Ele deu um por um. Mas eu entendi que era um medo da Revolução. Era uma pessoa melhor situada, era um médico, era um pequeno empresário, um dono de um botiquinzinho, sabe, da mercearia, era uma pessoa organizada. Teve um comício em Caicó com o Manuel Torres, né, que mandou. Não, mas aí vem essa aí, a minha primeira lição de vida pública. Aí ele dizia, vamos, Henrique, vamos, incomoda não. E eu, menino, digo, meu Deus, 50, 60 cidades me dizendo isso, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí, Ângelo, vamos embora, vamos para o comício. Aí foi a minha lição maior que eu aprendi na vida pública. Quando chegava na Praça Rubim, a praça estava lotada. E o povo com ramos verdes, que eu ia aprender o que era aquilo. E o povo gritando, Luísa. Força, né? Recém-caçado. E o povo sem medo. O povo sem medo. Foi quando eu aprendi. Quando você quiser um amigo para encostar a cabeça no ombro, ter um abraço de verdade na hora de dor, procure primeiramente os mais humildes, os mais pobres, porque esses não têm medo. Não.
Esse não tem medo. São rostos invisíveis, né? Não tem interesses. É um coração. E era aquilo que eu via. O povo queria saber da cassação de Aloysio, ditadura. Era Aloysio. O povo sem medo. Aí eu aprendi. Ali estava os ombros em que eu devia me debruçar. E foi assim, enfrentando, cidades que eu não tinha dormido, acabava com isso, eu ia para onde? Nós parávamos num posto de gasolina, próximo à cidade, tinha uma boa iluminação, tinha um banheiro para lavar o rosto de manhã e continuar a caminhada em feiras, no amanhecer do dia. Quantas e quantas vezes a gente dormia, eu, Ângelo, Souza Silva, o motorista da Kombi, em postos de gasolina. E assim eu fui. E naquela época, com tudo isso, eu tive 17% dos votos. Eu fui o deputado federal mais votado do Brasil. Eu me lembro do estado de São Paulo me procurando lá em casa. Para minha primeira entrevista, eu fui mais votado do Brasil com 17% dos votos em 1970. Eu aí completando 22 anos em dezembro. Olha que história linda de vida. Muito bonita. E aí teve 74, você sempre com a votação expressiva, 78 a mesma coisa, 82 o voto vinculado, eu não estou aqui, e o voto vinculado influenciou não só no Rio Grande do Norte, mas em todo o Nordeste principalmente. Mas aqui principalmente, porque o voto vinculado... Eu acho que a pesquisa Gallup gerou aquilo, né? Aloysio imbatível. Era eleição, e no Brasil todo, a MDB crescendo, é eleição de vereador, prefeito, deputado, governador, até presidente da República. O MDB só tinha... governador, né? No governador parava aí. O MDB só tinha 36 cidades com diretórios organizados. Ou seja, só tinha 36, à época 110 municípios, 36 municípios com candidaturas a prefeito. E cadê o candidato a prefeito para vincular o voto com o deputado, com o governador? Não tinha. Não, e aquele voto, aquele voto pessoal. O voto pessoal do cara que votava no governador e não votava no senador. Mas muitas vezes ele votava primeiro no prefeito da cidade dele, depois no governador. Mas o MDB não tinha candidato em mais de 70 municípios. Como é que ia ser a eleição municipal, que é a CIR? Não tinha como. Mas mesmo assim foi uma campanha bonita. Bonita. E Natal, onde isso não era tão influente, nós ganhamos a eleição em Natal. Okay. Ou não havia essa amarra toda à eleição municipal. Foi uma história incrível. De 1971, quando o Monsenhor deixa o governo e morre no mesmo ano, o MDB, PMDB, ele volta ao governo somente em 1987, em função da vitória dramática, né, do falecido ex-governador Geraldo Melo, sobre também o falecido deputado João Faustino. Foi outro momento em que você comandou a mobilização, você liderou praticamente porque era muito difícil, as pesquisas todas davam o MDB era um derrotado, era um partido que vinha perdendo todas, mas aquela foi a virada do jogo. Virada de jogo, a sua voz, a voz de Antônio Câmara, a voz de outros MDBistas, Roberto Furtado, que a gente tem que lembrar, de Odilon. Diniz Câmara de Mossoró. Diniz Câmara. J. Belmont, muitos que vieram, que foram chegando. Muitos. E meu pai me ensinou, talvez uma coisa, além desse episódio que eu aprendi, de valorizar o mais pobre, o mais simples, o mais humilde, que não tem medo, tem coração, tem sentimento, tem coragem. Outra lição que ele disse: meu filho, faça a sua vida pública, não esqueça uma coisa, para você sempre caminhar. Ele dizia várias coisas, essa foi a principal que eu nunca esqueci: caminhe sem ódio e sem medo. Eu posso dizer isso porque eu passei por isso. Eu digo: meu pai, você sabe que eu nasci com ódio na política. Você foi um radical no início. Pela ditadura. Eu vi meu pai, aquele líder caçado, do jeito que foi, então eu não nego. Eu tinha um ódio e tinha um medo. Claro que você sabe dessa história. Mas ele explicava. Certo. Meu filho, sem ódio, porque o ódio escraviza. Quem está me ouvindo, olha que verdade, que só aquele Aloysio. Meu filho, o ódio escraviza.
e o medo acovarda. Então não sinta nem ódio, nem medo. Vá. Você pode perder, pode cair, se levante. Você está vendo como eu estou aqui? Então ele foi um exemplo de vida assim, emocionante. Aquele visionário, então me deu muita força nos momentos difíceis de fazer o MDB. Para mim, eu não tenho o doutor Aloysio tinha que ser um verbete de dicionário. Eu ia tocar num ponto que eu lhe apresentei, você foi um dos poucos. E isso é coisa de amigo mesmo. Você foi um dos poucos no dia 28 de janeiro de 2022 a homenagear a minha mãe, que tinha acabado de morrer. Você lembra o cantinho onde ela ficou? E se lembra a quantidade de gente que tinha? Eu lembro. E incrível. Eu lhe apresentei. Incrível. Incrível, né? Incrível. Eu sei o que é incrível, isso dói. Mas era minha mãe que não tinha culpa de nada, eu tomei posições e tal. Eu às vezes me sinto revoltado, mas ao mesmo tempo honrado, porque às vezes, a maioria, para mim, ela às vezes é apenas uma aritmética. Foi ali no centro de velório de Nilo Vila. Inclusive, gosta muito de você, Nilo Magno. É ele que fez tudo aquilo. Foi tudo, é meu irmão. Aí quando eu lhe apresentei, você emocionou-se, uma prima minha, legítima, que era neta de Erivan França. Erivan França foi casado com uma tia minha. E Erivan França, ele queria mais bem a Aloysio do que qualquer coisa. E ele contava, quando ele vinha do Rio de Janeiro para cá, ele salvou a minha mãe. Você sabe desse episódio? Não. Minha mãe conta num livro. Meu pai, quando viu a ditadura de Pinochet começar a mostrar os seus tentáculos, que o Chile era o único país socialista da América Latina. E aí, meu pai era professor de uma universidade de jornalismo. E aí, meu pai percebeu que as coisas estavam endurecendo. E antes, eu tinha um mês de vida. Com um mês de vida, tive infecção intestinal lá no Chile. Mamãe diz no livro que foi veneno, que ela levou uma curandeira disse que foi veneno. Eu tive extremunção, mas você vê como eu devo ser ruim, né? Porque persisti. Voltamos, eu e minha mãe, antes do meu pai, num voo. Tem esse livro, mamãe dando a mão para papai, se despedindo. E eu no braço, chegamos ao Galeão. Quando nós chegamos ao Galeão, na sala lá de interrogatório, todos os comissários de bordo e o piloto eram da Polícia Federal. Então, o que é que queriam? Que mamãe assinasse um termo reconhecendo que papai era um subversivo e, portanto, ele poderia ser caçado onde ele estivesse. Era aquela Operação Condor que já começava dentro. Mamãe ligou, conseguiu ligar para Erivan. Erivan não era nada, era ex-deputado e tal. E Erivan falou com seu pai. Eles tinham uma pequena gráfica na Rua Marreca, no Rio de Janeiro. Minha mãe contava essa história todo dia para mim. Editora Nosso Tempo. Nosso Tempo. E foi localizado o então líder do MDB, chamado Freitas Nobre. Isso, São Paulo. E Freitas Nobre ameaçou divulgar para o país inteiro, mesmo que fosse censurado, que uma mãe e uma criança estavam sendo violentados no aeroporto. E mamãe me segurou e ia se suicidar comigo. Chegou essa notícia nova, nós voltamos do Rio, quem senta ao nosso lado? O pai de Zé Maria Melo. E foi consolando, que tinha criado, praticamente criado minha mãe ali perto do América ali. Minha mãe era americana, doente. Então, a gente passou por tudo isso. Mas, quando eu vi a minha prima falar com você, aquilo ali me trouxe uma emoção estranha, sabe? Parece que estava vendo minha mãe morta ali. Um reencontro. Um reencontro de gerações. Parece que foi feito pela Transcendental por Aloysio, entendeu? Foi isso tudo que aconteceu. Então, é por isso que eu não admito que se toque no que é injustificável. Mas você veja como essas coisas são importantes na nossa vida. Quando o tempo passa, são essas histórias que a gente não esquece. Nunca. São essas histórias que a gente tem a emoção de contar aos outros. Por isso que a história do bem, de fazer o bem, sabe? De não odiar ninguém, até de perdoar as pessoas,
elas que farão, na vida que nós vamos viver, o bem da gente. Tá vendo você contando as suas, eu contando as minhas, e isso está mexendo com o nosso coração como? Lindamente. No seu e no meu. Eu Você sei o fez, que eu passei. Você fez um discurso simplesmente antológico no enterro de Arivan, que foi um dos maiores do Rio Grande do Norte. Me lembro que ele veio, morreu e tal. Mas, Henrique, então, é o seguinte, vamos agora para... Passou tudo isso, 86 passou, 90 você novamente deputado federal, deputado extremamente... Foi o mais votado da coligação. Não foi, quase foi pau a pau com seu pai, né? Seu pai pedia 3 votos, 2 para você e 1 para ele, e ele quase... Nessa eleição, Zé Gobá me chama a casa dele. Em plena campanha. Falou com você urgente. Quem é Zé Gobá? Pragmático, né? Figura maravilhosa. Maravilhosa. É o melhor de todos, eu acho. Aí, quem é Zé Gobá? Senta aí. Estou preocupado, o quê? Seu pai não se eleger. E como é que é, Zé Gobá? Seu pai não vai se eleger, menino. Zé Gobá, aquele jeito dele. Ficava brabo, né? Como não vai se eleger? Porque ele não vai, só pede o voto para você. Onde tem 1 voto é para Henrique. Onde tem 2 é para Henrique. Onde tem 3, 2 para Henrique, 1 para ele. Onde tem 5, são 3 para Henrique, 2 para ele. Você vai se eleger, ele não vai se eleger, Henrique. Você precisa falar com ele. Eu fiquei assustado, não estava sabendo. Disputa eleitoral dele, né? Aí eu fui falar, papai, que é isso? Não, meu filho, isso é exagero, Zé Gobá. Depois eu vi que era verdade. Até que eu falei com ele, ele de vida, pelo menos. Aí ele passou, tá bom, então tem 4, 2 a 2. Aí elegemos 2. Você imagina a alegria de eu ter esse homem visionário, né? Ao meu lado, né? Henrique, você, como eu disse aqui, você foi o caminho, você fez o seu caminho. Foi abrindo, foi se tornando referência em Brasília, lógico, foram 11 mandatos, não é isso ou eu estou errado? Olha, 11. Sabe qual foi o mandato que eu fui mais votado? Primeiro, segundo, terceiro, o quinto, o sexto, sétimo, o oitavo, o nono, o 10º. O 11º mandato. Eu tive 170 mil votos no 11º mandato. E você sabe quando chega 4, 5, 6, a pessoa vai cansando, vê uma cara nova e tal. Eu cheguei ao 11º mandato, onde eu tive a maior votação, 110 mil votos. E por que isso acontece? Tem uma explicação muito simples. Meu pai, quando chegava de Brasília, 4, 5, 6 mandatos, ele me chamava lá, meu filho, aquele jeito dele, né? Carinhoso, entre aspas, de ser. Eu nunca vi o doutor Luiz dar um sorriso assim muito forte. Aperta aqui a mão dele. Como é que ele aperta a mão? Nossa. E nunca deu um tchau no telefone. Não, senta aí, meu filho. Senta aí. Oi, pai, oi. Como é que foi Brasília? Eu tinha que contar a hora que eu acordei, a hora que eu fui dormir. Aí ele, meu filho, eu queria que você aparecesse mais. Eu digo, pai, eu estou tentando, né? Mas aparecesse mais nos jornais, fosse destaque. Eu digo, pai, eu vou presidir a Comissão de Justiça, a Comissão da Economia, a Comissão de Turismo. Eu sou vice-líder do MDB, né? Vice-líder, quantos são? Aí eu baixei um pouquinho para ele. São 12. Eu disse, não, são mais. Aí eu fiquei encabulado. Na águia daquela? Eu digo, são 17. Tá vendo, meu filho? 17? E ele me cobrava. Tá bom, eu vou ver. Mas eu não conseguia, porque onde eu chegava, eu era o filho da Luísa. Era um respeito enorme pela história do meu pai, como foi Miguel Arraes em Pernambuco. Onde eu chegava, essa é a filha da Luísa, conheço muito seu pai. Ele era uma referência muito acima do que eu poderia imaginar. E quem era eu para contestar? Eram grandes líderes, Marcos Freire, Marcos Freire, pô. Então eu não conseguia ser Henrique, porque meu pai era um negócio extraordinário. E aquilo, se me diminuía, me honrava, né? Me alegrava na saudade, né? Aí depois ele dizia, pô, daí, resultado. Toda semana que eu chegava, ele cobrava. Eu quero você ir, calma, eu vou. E eu sendo isso, comissão, presidindo, relatoria. Ele, não, você tem que ter mais. Resultado, ele morre 2006. Em maio, 2006. Maio.
Aí vem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Dezembro ele se vai. Aí eu estou em casa, olha que história linda. Eu estou em casa 9 horas da noite, me liga Eunício Oliveira. Aí, Sim. Henrique, oi Eunício. Você está onde? Eu estou em casa, Eunício. 10 da noite, em 10 casa. da noite. Dá um pulo aqui em casa, lá no lago, Eunício. Essa hora, pô. Eu vou amanhã aí, de manhã cedo. Não, tem que ser agora. Tem que ser agora, importante, para o MDB. Aí Flávio MDB, eu fazia o possível, impossível, tá bom, eu vou aí. Cheguei lá, estava ele com os grandes líderes do MDB do Rio, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, as grandes bancadas, né, de 30, 40, 50, 70 senadores, os seus líderes principais. Porque o MDB naquela época estava uma crise interna enorme. A cada 15 dias era um novo líder que derrubava o outro. Era por assinatura. 2 meses tivemos 3 ou 4 quedas de líderes. Um se elegia, 15 dias depois, o outro com assinatura a mais, derrubava aquele. Um desgaste enorme no MDB, a disputa Minas, Rio, Bahia, São Paulo. Eu convivia, eu sabia, eu sentia aquilo. Aí, senta aí, Henrique, quando eu vi aquele povo todo, por que esse povo quer comigo, né? Eu de uma bancada de 8 deputados lá do Rio Grande do Norte, a gente está vendo o problema, você está vendo aí. O MDB há 2 meses com essa crise interna e não conseguimos pacificar. Aqui São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Pernambuco, eles não conseguem se entender de um líder que une o partido. E eu li sem entender, sim, e aí? Então chegamos aqui a um consenso. O que é? Você ser o nosso líder por 1 ano. Enquanto essa casa se arruma, todos concordaram, porque aqui nenhum tem medo de você. Você é um deputado de um estado pequeno, mas muito querido por todos, respeitado por todos. Era o mais antigo, né? Uma história bonita, mas 8 deputados na bancada. É. Eu liderava uma bancada de 70 do São Paulo, 50 do Rio, mas eles convergiram em torno de um nome como o seu, porque você não vai ameaçar nenhum deles daqui a 1 ano. Seja por 1 ano. E ainda quis fazer de 2, eu vou ver. Eu fiquei, eu líder, né? Era a responsabilidade, mas uma alegria imensa. Tá bom, eu aceito. Então amanhã na Constituição de Justiça, às 15 horas, não da bancada. Você vai ser anunciado como líder e eles todos vão falar. Eu fui para cá, meu Deus, como é que eu vou liderar essa bancada? Tanto deputado de São Paulo, deputados importantes. Mas topei essa alma política que eu tinha, né? Esse aprendizado. Fui para a CCJ, a bancada lá, 80 deputados, 82 deputados na época. Aí eu me sento lá, aí Eunício abre a reunião, vamos aqui, a escolha de um líder, chegamos a um consenso, e aquela bancada toda ansiosa. O deputado Henrique, com seus 6 mandatos, 7 mandatos, todos nós que conhecemos, queremos bem, ele vai nos unir por este ano, ano que entra, a gente fala outra eleição. Eu ali, a bancada surpresa, aí o deputado lá do Paraná, que eu tinha sido vice-líder dele, faz uma coisa necessária, ele pede a palavra. O deputado Henrique, o senhor foi meu vice-líder, eu era o 15º, 14º, mas o senhor está sabendo, né, que o senhor vai ser líder de dezembro a dezembro. É apenas 1 ano, quando no ano que vem... E lhe dá uma advertência? Que registrar o fato. Quando no ano que entra nós estaremos aqui reunidos para a escolha de um novo líder entre as bancadas. Eu digo, mas para que fazer isso comigo? Para que fazer isso comigo? Não precisava isso, eu sabia disso. E ele bem mais novo que você, mais moderno que você lá na Câmara. Aí eu digo, eu pedi a palavra, eu sei disso. Aí eu dei o troco. Tanto é, me lembro demais, eu olhei para o relógio, como estou olhando aqui, são 5 para as 5. Eu digo, ele já está convocado para o dia tal de dezembro, que era aquele dia, àquela hora, reunião da bancada, 1 ano antes, para eleger o novo líder. Eu já deixo aqui convocado, aí todo mundo bateu palma pelo meu gesto. Resultado, eu me elegi 2006, final, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, por aclamação. Inclusive do Paranaense. Todos, por aclamação, não teve eleição.
me elegeram e reelegeram 6, 7 anos por aclamação. Então, aquele menino que é chamado, quebra um galho aqui, eu me elegi, agora eu fui um líder que me dedicava à bancada, ao partido, a minha vida é MDB. Exatamente. Eu vou pular algumas etapas, porque você falar o quê? Presidente da Câmara, todo mundo sabe que é o poder que esse cara tem, né? Ministro de Estado, você foi 2 vezes, né? Foi no governo Dilma e foi no governo Temer. 2 vezes. Então não tem o que dizer. Pô, ministro de Estado é para a posteridade. Agora, Henrique, é o seguinte, em 2014, essa pergunta é a pergunta política que eu começar a fazer a você. Em 2014 você sai candidato a governador, quando tinha tudo para ficar em Brasília e ou continuar presidente da Câmara, enfim, podia sim, era tendência. Aí você vem para cá disputar o governo. Participei da sua campanha também. Muita honra, muito orgulho. E isso me rendeu perseguições que eu sofro até hoje. Não tem problema nenhum. O perseguidor vai se entender com Deus. Agora, você não percebeu? Você é um cara experiente, cara safo, articulador. Porque todas as eleições, eu esqueci de dizer, mas todas as eleições que o PMDB ganhou, 94, 98, enfim, todas, foi você que articulou tudo, né? Sem demérito, eu não estou criticando ninguém. Mas você não sentiu que ali, ao seu lado, tinham 2 candidatos a governadores que talvez não quisessem sua vitória? Walter Alves e Carlos Eduardo Alves. Olha, até porque a relação minha era com Garibaldi. Era. Que eu quero fazer aqui um registro. Se eu fiz tudo isso pelo MDB, eu sei que eu fiz essa casa grandiosa, eu fiz também que eu tive Garibaldi ao meu lado. Eu tenho muito respeito por Garibaldi, divergências que eu já esqueci, que eu tenho muito respeito pela pessoa que ele é, pelo líder que ele foi, pelo exemplo de homem público que ele foi. Então, eu faço questão de registrar. Mas você ajudou muito o mandato dele. Mas faz parte de um outro. Em 2014, o que aconteceu? Era o sonho de meu pai. Ver o governador. Governar São José do Norte. Então, chegou a hora. Eu, naquela posição prestigiada, chegou a hora. Deputado, quantos mandatos? Já 11. Já fui líder, fui presidente de comissão, já fui presidente da Câmara, fui relator de Minha Casa Minha Vida. Então, já cumpri a missão. Eu agora vou arriscar realizar o sonho do meu pai, governar o Rio Grande do Norte. Aí eu cometi um erro. Os políticos, às vezes, não reconhecem os erros. Eu cometi. A Fátima, deputada, se reuniu 2 vezes comigo. Ela marcou a reunião na casa do presidente da CODER na época, que era indicado por Lula aqui. Ana Safie. Rapaz, você é danado, hein? Tu é repórter. É isso aí. Então é ele mesmo. Ana. 2 vezes. Até a Laurita me acompanhou. Henrique, eu quero ser senador com você, governador. E aí foi meu erro. Eu disse não a primeira vez. Fátima insistiu, teve outra reunião. Em respeito a ela, eu fui. Eu disse não de novo. Ali foi erro meu que eu avaliei mal. Aquela pressão de Vilma. A conjuntura. A conjuntura Vilma e Natal, Vilma Guerreira, aquele negócio me influenciou. Você tinha ficou daqueles embates? Ficou algum temor de Vilma? Não. Mas por que eu errei a avaliação? Eu avaliei mal a presença de Lula. Porque eu tinha informações que ele não se envolveria. E você eu tinha sido líder do governo dele. Líder do governo Lula. 82 votos, deputados. Quando eu dizia sim, era sim, eu dizia não, era não. Então eu articulei com o Michel apoiar Lula no governo. Então eu achava que ele não viria. Mas aí menosprezei a força partidária do PT. Tanto que eu ganhei no primeiro turno. Ganhou. Onde você Lula, colocou 80 mil votos. Quase 7% de frente. Exatamente. Aí ali você não venceu no primeiro contra de Robério, né? Foi. Mas aí o que aconteceu? No segundo turno, Lula entrou pela pressão do PT. Pressão do PT violentíssima, Fátima e tal. Talvez até pela sua negativa de ter feito a aliança. Com certeza. E talvez até ter merecido. Né? A pessoa reclama de Lula, não reclama não. Porque ele cumpriu o partido dele,
Eu que errei não ter feito... Mas surpreendeu. A gente Surpreendeu. tomou uma porrada Surpreendeu, mas ele atendeu o partido dele. PT é assim, PT. Pressionaram ele. E ele fez um vídeo. Eu lembro. Ele nem conhecia Robson, sabia nem quem era Robson, nem de Robson onde vinha. E ele batendo um papo com o Robson. E o candidato lá, que eu me recuso a dizer o nome, dizendo: presidente, eu sou o seu discípulo, vou fazer um governo igual ao do senhor. O Huguenote viu o que aconteceu. E Lula dizendo: então aquilo ali me derrotou, basicamente. Eu desconheci, eu não aguardava que Lula fizesse isso, mas tive que respeitar. Não, tudo bem, mas eu gosto muito de fazer justiça, sabe, Henrique? Eu estava lá dentro, fui disciplinado, trabalhei por profissionalismo e muito mais para ver o governador. Mas outro fator que eu acho que causou sua derrota foi a troca de marketing. Porque Adriano não merecia ter sido substituído. É verdade. Ele vinha fazendo uma campanha que colocou você com 80 mil votos na frente. Não, e além disso, a questão de oligarquia. A esquerda entrou muito. Roberto, contra a oligarquia. E disse até que votava no seu pai, a família. Oligarquia. E a presença de Lula no segundo turno foi decisiva quando ele trouxe, portanto, esses votos que basicamente me derrotaram e faz parte do jogo. E é incrível. Isso aí é meu comentário. Fique tranquilo. Fiquem todos... É incrível como suas derrotas geram monstruosidades. Porque em 92 gerou Aldo. Em 2014 gerou quem governou o Rio Grande do Norte, que foi considerado o pior governador, numa pesquisa da Consulta, do Rio Grande do Norte nos últimos 30 anos. Mas vamos deixar isso para lá, isso passou. Não, eu não deixo não. Sabe por quê? Porque eu fiquei desempregado 5 anos. Eu ia procurar um emprego. Aí o cara disse: rapaz, você votou em Henrique, o governador mandou dizer que onde você for, não é para botar, porque não vem verba pública. Perdi meu emprego na Assembleia, perdi meu emprego no Tribunal de Justiça. Tudo isso dito por desembargador, estão vivos todos. Não é perseguição, por canalice. E eu não perdoo. Isso aí eu não perdoo. Da mesma forma que eu enalteço o gesto, eu condeno a covardia. Mas passou. A única coisa que eu registro de Robson que me desagradou, não é do nível pessoal, o hub da TAM. Esse aeroporto aqui, que foi iniciado pelas Forças Armadas. Eu lembro, Dona Vilma visitando com Carlos Wilson. Isso, exatamente. Presidente da Infraero. Da Infraero, o senador Calil, que morreu. A pista toda ela feita pelos militares. Não foi nem para empresas privadas. Porém, a questão de segurança, pelo ponto mais próximo da Europa, era uma questão de segurança internacional. Era um sítio que tinha uma porteira, você entrava lá, de um mato. Aí, a partir dali, até depois que Carlos Wilson queria levar para Goiânia, eu fui a Lula. Carlos Wilson me chamou agora, que é aquele aeroporto que começamos lá com a força, vai levar para Goiânia. Eu digo: mas Carlos Wilson, não é possível. O Exército começou a construir lá, a pista está pronta. Não, mas Goiânia, eu sou da Infraero. Aí eu, tá bom. Aí eu saí de lá e fui bater em Lula, presidente. Presidente, estou aqui um assunto grave com o senhor, que é o líder. Contei a história do aeroporto. Comecei a história do aeroporto, você já me falou, estou cuidando disso. Aí Carlos Wilson, ele fez. Pegou o telefone, do jeito Lula de ser. Carlos Wilson, olha, presidente, quer dar um pulinho aqui agora no meu gabinete? Pois não, presidente. Eu digo: presidente, ele está chegando aí. Não, você vai ficar aqui, Henrique. Espera um minutinho. Aí chegou Carlos Wilson. História é essa, tirar o aeroporto de São Gonçalo. Aí Carlos Wilson: não há a menor hipótese. O aeroporto vai ser em São Gonçalo do Amarante. Entendeu, Carlos Wilson? E eu assim ficou depois 2 meses sem falar comigo. Estava doente já. Depois eu fiquei bem com ele. Então aquele aeroporto não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. Aquele aeroporto eu tinha segurado com a presidente da TAM, que ia ser o hub da TAM para a Europa. Porque Natal, o ponto mais perto da Europa é Natal. E o que é importante para o voo é o custo de querosene, que é o item mais caro da aviação. Então, Fortaleza é mais distante. Então, era mais barato para as companhias aéreas. Natal, por essa geografia, ser o hub da TAM. Os aviões da Europa viriam, Portugal, Lisboa, para Natal, e seriam redistribuídos. Vinham para aqui, para a Europa, Natal, Lisboa. Então, era uma coisa fantástica. E eu costurei isso com a presidente da TAM.
tudo acertado, ela feliz da vida, é o ministro do turismo, pelo amor de Deus, que coisa importante no meu estado. Ah, eu feliz da vida. Aí quando um dia ela me liga de São Paulo, ministro, depois não, presidente, tudo bem? Eu esperando certo, né? Olha, estranhei, o que é, ministro? Você não veio a São Paulo? Como? O governador acaba de sair daqui, veio ele com o deputado federal, falar sobre o hub da TAM. O deputado era o filho? É. E o senhor não veio. Ele me desculpa, eu não sabia. Não é nem que eu não soubesse, ele não me convidou. Ele não me convidou e eu não sabia. Pois é, saíram daqui os dois. Desculpe, presidente. Eu vou tentar consertar de vez, porque foi desagradável. Eu pensei que o senhor viesse, o ministro do turismo, ela queria me agradar também. Ah, bom. Aí depois de 10 dias, eu procurei saber o que era, as coisas de Robson, né? Ele achou que estava certo e quis ser dono do hub da TAM no Rio Grande do Norte. Fez até, me lembro, na televisão, um filmezinho, aviãozinho passando com a bandeirinha, governo do estado, o hub, levar avião para a Europa. E eu totalmente excluído. Aí depois de 10 dias, me liga ela. Presidente, ministro, depois, não, presidente, eu estou costurando aqui, não faça mais não. Por quê? Eu acabo de me reunir com o governador do Ceará. Sim, mas e daí? Você tem ideia? Era Cid? Você tem ideia? O meu gabinete não pôde acolher a todos. Eu fui para um auditório. Ele trouxe toda a bancada federal, 2/3 da bancada estadual, representantes das cidades importantes do Ceará, representantes da Justiça, do Judiciário do Ceará. Era uma multidão no auditório e tiveram uma única reivindicação, quase uma imposição: o hub da TAM do Ceará. Ministro, o governador daqui levantou a bola para o Ceará cortar. eu digo, ministro, é uma coisa, eu não pude resistir. E ele me disse que o que o Rio Grande do Norte reduzir de querosene, ele reduz mais. Eu digo, mas presidente da TAM, como é que eu faço? Henrique, eu não vou lhe enganar. Construímos isso juntos, mas o Ceará se uniu, e o cearense é assim. Ele pode brigar o que for. Qualquer um, paraibano, pernambucano. Mas sobretudo cearense. Eu agradeci a ela e ela me deu uma dica. Vê se eu consigo lutar por cargas, que a gente divide passageiros, mas mantém cargas, que é da Austrália, isso, no Rio Grande do Norte. Eu digo, obrigado, presidente, vou tentar. Tentei também e ninguém me ouviu. É o ministro do turismo. E aí nós perdemos o ponto de partida, que era o aeroporto. Esse foi um erro de visão do governador Robson, mas que aí vamos tentar agora com a relicitação, a nova ganhadora da licitação do aeroporto. Você continua agindo, continua. É com o vice-presidente Alckmin? Porque são todos colegas meus, né? De uma luta, de uma vida, Alckmin, quantas vezes juntos, Haddad, ministro da Educação, e eu, líder, chegava lá, ele dizia, líder, por favor, tira isso aqui de pauta, bota em pauta, aprova e rejeita. Eu, ministro, por bem do Brasil, eu atendia. Depois eu ia lá e disse, o que você queria? Ele atendia também. Ficamos parceiros pela educação e por Rio Grande do Norte. Então, Renanzinho, ministro, foi meu vice-líder. Era filho, né? Até reclamei a ele um dia desse, a questão da reta Tabajara. Que daquilo que é de sempre. Da reta Tabajara, ministro, não é possível, teve um acidente agora recente lá. Falta muito pouco para concluir, que se iniciou em 2014, ministro. Estão marcando para dezembro. Isso é um desrespeito. E ele me prometeu que até fim de outubro vem inaugurar e entregar a reta Tabajara. Então, eu tenho lá amigos de uma história, de uma vida, que nem um deputado que pede audiência, ministro e tal. Você vai e entra. É Henrique Zé Múcio da Defesa. Zé Múcio é uma grande figura, viu? É uma grande figura, vou lá, converso com ele. Então, são meus amigos que... isso, assim, Henrique, assim, que eu queria, pra gente adiantar um pouco. Quer dizer, eu coloquei uma vez numa rede social que Henrique sem mandato vale mais do que a bancada todinha que tem hoje no Rio Grande do Norte. Tudo bem, eu sou seu amigo, mas a bancada daqui eu sei que você vai dizer, não, mas como é que você avalia a bancada federal do Rio Grande do Norte? O que falta bancada aqui, eu acho que é uma unidade.
sabe? A bancada conversar entre si. Por exemplo, o Nordeste representa quase 1/3 dos deputados da Câmara. Por que danado as bancadas do Nordeste não se unem? A bancada do Rio Grande do Norte, Ceará, da Paraíba, do Maranhão, Piauí, 1/3. Nada seria aprovado na Câmara sem a bancada do Nordeste. Se essa bancada se unisse, cada um trouxesse as suas reivindicações... Como o Lula, que ganhou, só ganha com o Nordeste, né? Vamos ao presidente Lula aqui. Nós somos a bancada do Nordeste. Diversos partidos, mas aqui são nossos estados. As nossas reivindicações são essas, essas e essas. Nós queremos que isso atenda e respeite o Nordeste. Por que não faz isso ainda agora? Eu acho que falta um líder na bancada. Mas eu acho que a força da bancada é a sua unidade. Agora cada um para um lado, cada um para o outro. Mudou muito. Esse parlamento está muito confuso hoje. Confuso, né, Henrique? Outra coisa, assim, que eu não vou Então, o registro aqui. A bancada tem bons parlamentares, cada um com sua história. Eu acho que falta a humildade de se sentar a cada semana ou a cada 15 dias, como é que estão as pautas do Rio Grande do Norte. Vamos juntos ao ministro tal. Quando eu vejo o governador vai a Brasília com 1 ou 2 deputados. Por que não estão todos com ela? Era inclusive no tempo de Vilma, que eu viajava, você acompanhava, lá Vilma levava todo mundo. O ministro chegasse lá e visse a bancada toda, pô, o governador é forte, o Estado é forte. Mas não vê 1 ou 2. Sabe? Então isso enfraquece o Estado como instituição. E cada um, na época da campanha, vendesse o seu peixe. Eu fiz isso, eu lutei por isso. Mas não, eu acho que o que enfraquece a bancada não é o valor individual, não. É a capacidade de se unir, de um Acha que tem muito varejo e pouco macro? Piorou muito depois do orçamento secreto. Eu acho que o Congresso Nacional, ele se esculhambou com o orçamento secreto. Você sabe que é uma emenda aí para um prefeito, sem saber de quem foi, nem para que obra foi, e apenas o valor chega à prefeitura, 10, 5, 15 milhões, e aí o prefeito faz o que quiser, como quiser, sem você saber nem quem foi que mandou o recurso. Esse orçamento secreto do ano passado foi que, a meu ver, trouxe uma marca muito imprestável, muito deletéria ao parlamento brasileiro, porque gerou um vício. Tudo agora, toma aqui e me dá aqui. Toma lá, dá cá. Eu era líder do MDB, aí Deli, chefe do gabinete da Dilma, Sim. me chama lá, uma votação urgente. Deli Salvati. Votação urgente, eu vou lá. Quando eu chego lá falar com ela, eu vejo no corredor uns 8 deputados, colegas meus. Oi, líder, no corredor. Quando eu entro na sala, uns sentados na poltrona, no braço do sofá, mais uns 14. Eu disse, secretária, eu não vou falar com o Dan, estou esperando o senhor, eu não vou. Eu não vou passar a frente de 8 colegas meus no corredor. Eu não vou fazer isso. Eu sou deputado igual a eles. Não, eu fui embora. Quando eu estou no elevador, cheguei lá agoniada. Ela disse que se eu descesse por aqui, entrasse por aqui, ninguém vai ver que ela falou que sou uma palavra só. Eu digo, vou, não vou, eu vou. Mas aí o assunto era outro. Eu fui, ninguém me viu, desci uma escada, subi outra. Quando entrei, fui direto em Deli. Líder, vamos... Não, Deli. Eu quero saber primeiro por que tem tantos deputados, colegas meus, no corredor, para falar com a senhora, e mais não sei quantos na sala apinhada para falar com o senhor, com a senhora, e a senhora está aqui e não atende, com a pressa devida. Eleitos contra e uma nomeada... Aí ele disse, olha aqui, Henrique, ela mostrou um catatal. O que é isso, Deli? Tá aí, Deli, o que é isso? Aí ele mostrou aqui, ó. Aqui é a folha de cada deputado. Quem votou mais, quem votou menos, quem votou uma vez, 2 vezes, quem votou sim, quem votou não. De acordo com isto aqui, ele mostrou. A gente dá mais emenda ou menos emenda. Quer dizer que esse orçamento vem de Lula. Vem de Deli, Dilma. De Dilma. Vem de Dilma. Começou o orçamento secreto em Dilma. Não era orçamento secreto, não. Você ia assumia. Mas você só dava a emenda ao deputado que votasse mais com o governo. Quem não votasse com o governo, tinha menos. Se eu votei uma vez, outro votou 2, mas dele não pode ser esse o critério dele. Não pode ser isso. Quem é da oposição não tem. Porque aí aparecia o deputado, não é secreto, porque aparecia deputado tal, obra tal, município tal.
Isso aqui não tinha nada. É um horror. Mas dali não é possível ser assim. Mas você sabe, Henrique, como é que é? Não. Eu vou para a Câmara dali. Eu falo com você mais tarde. Não, eu vou para a Câmara dali. E fui embora. Aí me elegi presidente. Meu primeiro ato foi criar uma emenda à Constituição, tornando a emenda impositiva. Essa emenda impositiva, que depois passou para assembleias, para a bancada, começou com a individual, feito por mim, como presidente da Câmara. Você podia ser deputado da oposição, votar não, votar sim, as suas emendas eram liberadas igualmente a cada deputado da bancada a favor ou contra no Congresso Nacional. Agora, são rapidamente dois assuntos que eu sou jornalista e não posso te perguntar. Você anunciou o fim da sua carreira política. Até que ponto a divergência, que não partiu de você, eu já disse aqui, várias pessoas estiveram aqui, por exemplo, Fábio Dantas, por exemplo, Paulo Titaço da Consulte, outras pessoas estiveram aqui, lamentando a sua ausência em Brasília. Mais de 5. Então, até que ponto essa decisão de Garibaldi, porque foi uma decisão de Garibaldi romper com você, não foi sua, de Garibaldi. Até pessoalmente o que me estranhou. Até que ponto isso foi determinante para você não ser mais candidato? Olha, na vida da gente, você é testemunha, você é prova disso. A gente tem muitas cicatrizes na alma, né? Tem. Uma você consegue cicatrizar inteiramente. Outras demoram mais tempo. Se há uma que não cicatrizou ainda, é a minha saída do MDB. Quando eu soube, por gente do MDB, que quem ia lá, o presidente do partido dizia que eu não ia ter legenda, eu fui bater em Brasília. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi. Baleia, eu sou muito amigo do pai dele, foi líder. Eu estou dizendo isso, Henrique, não se preocupe com isso não. Você é muito maior que o MDB do Rio Grande do Norte. Pode ficar tranquilo. O MDB deve a você, não é você que deve. Você foi líder, foi presidente, vá tranquilo. Aí eu voltei, eu fui a Marcelo Castro, era o tesoureiro do MDB, Henrique, fique tranquilo. Quando eu voltei, fiquei pensando, vou me submeter a isso. Ser candidato a tempo de televisão ia ser um problema. Nenhum querer me dar o tempo de televisão. Fundo partidário ia ser uma humilhação. Suas bases eleitorais foram todas cedidas ao deputado Walter? Não, aí vem o problema. Eu digo, não vou querer esse constrangimento. Isso vai ser uma dor sem fim. Eu vou sair do MDB. Eu passei 3 dias para fazer a nota, me despedindo do MDB. Você mesmo redator? Comecei, eu ia ler de noite, me emocionava, eu rasgava. No outro dia, comecei, de noite eu ia ler, rasgava. Aí Laurita, Henrique, você tem que concluir essa despedida. Jornalista, né? Eu lhe ajudo. Quer dizer que eu não consigo chegar ao final. Eu lhe ajudo. E eu e ela, juntos, fizemos a despedida do MDB. E assim, um partido que foi na minha vida 52 anos. E o doutor Ulisses dizia, partido não é hospedaria. Você imagine essas pessoas que elogiam o Ulisses hoje, se soubesse da frase dele, partido não é uma hospedaria, que você está numa, aí aquela oferece uma visão melhor, uma cama mais aconchegante, você sai mudando. Partido é a casa da gente, é a cara da gente, é a história da gente. Então eu aprendi essa lição que não sai dentro de mim. Eu não saí. Você não sai de você ainda. E não saindo de você, como você vê o MDB do Rio Grande do Norte hoje? Olha, eu lamento muito que o MDB, pela primeira vez na história, não tem um representante no Congresso Nacional. Isso é... Todos os partidos têm seus deputados. É uma honra para o nosso Estado. Só aqui representando o Estado tal. Senador, assume a tribuna. O senador fulano de tal, do Estado tal. Pela primeira vez, não tem um senador. Não tem um deputado federal. Tem um deputado estadual que o MDB não pode chamar de seu, que é o filho de Álvaro, que é por conjuntura. E é também por DNA, né? Mas não tem nada a ver com esse MDB. Então o MDB tem uma fragilidade enorme. Perdeu a sua representação nacional. Olha, quando eu cheguei à Câmara, Thales Ramalho,
E Ulisses Pernambuco. Guimarães, no primeiro mês já me colocaram na executiva nacional do MDB. E quando me apresentaram a executiva nacional, era Brossard, era Marcos Freire, era Franco Montoro, e aquele menino na nacional, eles me disseram, aqui é homenagem à resistência desse menino e do nosso MDB lá. Eu fui 44 anos membro da executiva nacional do MDB. Hoje não tem mais nenhum membro titular da executiva nacional do MDB. E nem na bancada, né? Então isso me entristece muito. O MDB não merecia ter essa história que teve. Mas, E você atribui a quem isso? não, deixa para lá. Eu acho que é o destino. E né? outra coisa, eu confio muito que o tempo às vezes resolve. Não, por exemplo, eu vou comparar meu caso. No meu caso não tem tempo. Vai pro túmulo. Vai pro túmulo. É porque nesse ponto eu já sofri demais, cara. Você sabe disso. Agora, no seu caso, com Garibaldi, eu acredito que possa, lá no futuro, mais amadurecido o processo, e o problema é que o menino, porque Walter não deixa. A Garibaldi é uma figura. Garibaldi é adorável, pô. Eu tenho muito apreço por ele, foi uma luta muito Quem não juntos. gosta de Garibaldi? E às vezes eu me encontro com ele na igreja, em algum lugar, ele até se assusta, quando ele me vê, eu estou sentado do lado dele. Mas não fala, não? Eu me sento do lado dele. Ele foi uma homenagem sobre a Cidade da Esperança, sentado na Câmara. Eu estava quando eu vejo Garibaldi. Eu cheguei e me sentei lá dele. Oi, Garibaldi. Oi, Henrique. Aí eu me dando a falar, como é que você está? E bababá, bababá. Não há um lugar que eu vejo Garibaldi que eu não vá falar com ele. E ele fica reticente, não? Não, ele fala. Garibaldi é figura que merece muito o respeito do Rio Grande do Norte. E você no PSB, por conhecê-lo tanto não, por conhecê-lo, eu sei que você vai participar das articulações da eleição de 2024. Se não já estiver participando. O PSB do ex-deputado federal Rafael Mota poderá ter candidato a prefeito e esse candidato ser o deputado Rafael Mota? Olha, primeiro o PSB é um grande partido na história brasileira. A RAIS, né? É um grande partido. Eu fui apurar. Mas o que me levou o PSB, além da presença de Alckmin, né, que veio para o partido, uma vez eu candidato a presidente da Câmara, né, você veio, né? Eu sabia que eu tinha ganhado o primeiro turno. Porque, de repente, o candidato unânime do partido que eu liderei, a senadora hoje, Rose de Freitas, se lança candidato do MDB. Eu digo, Eu ouvi Rose, falar nessa mulher. Rose, eu sou candidato da Sim, bancada. Rose de Freitas. Eu uni a bancada toda, sou líder 6 anos, 7 anos. Você vai ser candidato agora, depois eu entendi o porquê. Eu sou candidato, né? Saiu candidato na véspera, praticamente. Tirou 13 votos. Mas quando eu vi aquilo, eu me preocupei. Porque eu tinha que ganhar a eleição disputando 4 candidatos no primeiro turno. Porque eu conheço aquela casa. Se for para o segundo turno, aí lá vem fulano. Aí muda tudo, né? Eu quero a Como relatoria. todo segundo turno, né? Eu quero relatoria, eu não posso ficar sujeito a isso. Aí eu soube que é Aécio Neves. E eu já tinha toda a bancada do PSDB me apoiando. E ele era muito amigo de Eduardo Campos. Os dois, em Brasília. Não. Até se falava numa chapa Écio Eduardo. Saiu, jantava, 2 bonitões de Brasília, iam jantar, figura agradável. Grande figura Eduardo, viu? Grande. Convivi. Em Brasília era ele e Aécio. Aí eu soube, na velha da eleição, que Aécio ia bater em Recife. Eduardo Campos, PSB. Eu digo, pelo amor de Deus, ele foi pegar os votos com Eduardo Campos, que era o líder do partido praticamente. E vai me tirar 17 votos do PSB. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Aí me deu aquela bênção, uma luizista, eu vou bater lá. Cheguei no palácio, Henrique, como vai, deputado? Líder, como vai, governador? Vem aqui dar uma palavrinha com o senhor, é rápido. Não, pois não, se sente aí. Aí eu contei, estou candidato a um estado pequeno, mas posso ganhar. Trabalhei muito para ir, visitei o Brasil todo. Eu tenho acompanhado, pois é. Agora soube que o Aécio esteve aqui, seu amigo Aécio. E tem uma candidatura... Ele foi seu amigo também, né? Muito, mas tinha uma candidatura até hoje, um deputado do PSDB, que ele queria eleger para facilitar a volta dele ao governo natural. E ele esteve aqui com o senhor. Agora, se o senhor for apoiá-lo, o senhor me tira 16, 17 votos,
eu não sei o que vai acontecer. Então, eu respeito muito o senhor, a sua história. O que é que você quer? Mantenha o PSB comigo. Ele disse, olha, ele está sentado aí quando você está. Você está, ele sentou-se aí. E eu já, meu Deus do céu, eu vou dizer a você o que eu disse a ele. Eu digo, ai, minha Nossa Senhora. Ah, vem pau. Aí ele disse, para o MDB, para o Nordeste brasileiro, o melhor presidente é esse, é o Henrique Eduardo Alves. Porra, que isso. Como esse cara tá fazendo Pelo falta, amor de cara. Deus. Pois é. Aí eu voltei aliviado e ganhei a eleição por 18 votos no primeiro turno. Graças a ele. Quando eu vi partidos, eu fui buscar o exemplo Mas dele. voltando a 2024, você me deu um drible aí de Giovani, do nosso Vasco. Poderá haver candidatura do PSB a prefeito de Natal? Acredito, sim. Até porque, recentemente, não sei se já foi dado, houve um entendimento entre o PR, do prefeito Álvaro Dias, do deputado Marcos Pereira, que é o vice-presidente da Câmara, com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Os dois se falaram faz exatamente uma semana e combinaram aqui estarem juntos nas eleições do próximo ano. Então, Me dê esse furo. Rafael pode ser candidato a prefeito? Então, a maior liderança do PRB nacional, seu presidente, com a maior liderança do PSB nacional, o vice-presidente da República, se acertaram para os dois partidos caminharem juntos. Então, se eles estão juntos, o PSB tem uma candidatura a prefeito? Pode ter. E Rafael Mota. O PRB pode ter um candidato a prefeito? Não sei. Se Mas pode compor como se o vice. prefeito Álvaro poderá ter. Então, está cedo para isso, mas que os dois estarão juntos. É um furo que eu ganhei. Eu sabia que eu ia ganhar. Henrique, eu queria que você... para mim foi muito... Assim... Não deixou de ser doloroso pela saudade das pessoas que a gente citou. Mas foi muito bom lhe reencontrar. Muito bom lhe reencontrar, muito bom conversar com você. E para o podcast Tirando a Limpo foi consagrador. Então eu queria que você... Sim, não se diminua. Não se diminua. Eu não vou tocar no seu sofrimento, porque... não vou tocar, porque... Sabe por quê? Porque os abutres querem isso. E eu não dou colher de chá a abutre. O Henrique, que me interessa, é esse. E você não fez nada. Você foi injustiçado. No dia que eu fui lhe visitar, você me consolou. E isso eu não quero relembrar. Mas eu quero dizer que estou honrado pela sua presença no programa. Se você quiser deixar uma mensagem aí para o povo. Não, mas dois fatos, mas você me viu chegar aqui amparado numa bengala, né? Foi. Eu fiz uma cirurgia igual do presidente Lula. Eu vi você no Instagram fazendo... Do quadril. Isso. Que eu já vinha adiando. Doutor Valmar, quando eu fui pedir uma A ressonância... grande figura do Dr. Valmar Martins. A ressonância está aqui. Sua cartilagem está se desgastando. Isso era para iniciar uma campanha. Aí o doutor Valmar, o que eu faço? Não, você vai essa campanha, não vou dizer que você não faça, mas você só pode andar 1 quilômetro por dia. Tá falando com um doido. 1 quilômetro, tá bom, enrolei por ali, foi embora. Aí eu ia para as caminhadas, Rafael todo novinho, descia da caminhonete, ia para a rua falar com um, e eu ficava lá de braço da caminhonete, em pé. Quer saber, não, que eu vou descer também. Aí eu descia, e Rafael mais ágil, eu atrás de Rafael, lá e ele lá na frente, eu corria atrás dele, e a coisa foi começar a me machucar, incomodar. Dói muito? Até que as pessoas começaram a perguntar do povo, Henrique, você está mancando? E eu sentindo, está mancando? Aí eu digo, vou ao médico, voltei a ele. Outra ressonância, Henrique se agravou, está aqui. Não adianta infiltração, você pode fazer, pode melhorar, eu fiz. Mas uma segunda não aconselho. Aí, resultado. 20 dias de campanha. Doutor Valmar, é a sua saúde ou a sua política? Aí eu e Laurita, Henrique, a sua saúde, foi tudo isso. Quer saber de uma coisa? Eu devo minha saúde da minha família. Eu vou desistir. Isso faltando 40 dias para terminar a campanha. Aí eu e Laurita, isso é um furo também, fizemos um texto.
me despedindo da campanha, alegando as razões, sobretudo a de saúde. Aí eu fui ao PSB, Ricardo Mota. Primeiro, Motinha, fui assessor de imprensa dele. fui lá, na Ricardo, Assembleia. antes que o Opinião Pública saiba, eu quero lhe mostrar aqui o que eu vou entregar hoje ao Rio Grande do Norte. Era eu retirando a minha candidatura, 40 dias para a campanha. Ele leu aquilo, ele olhou, se emocionou. Eu disse, Henrique, você vai destruir um sonho do meu filho. Eu fiquei assim, ele está sonhando em se eleger, a campanha está crescendo. Aí ele se emocionou. Você vai destruir o sonho dele. Se você sair no meio de uma campanha, desmorona a chapa, repercussão nacional. Aí ele se emocionou. E você, mais uma vez. E foi cuidar da saúde depois. Só você, meu amigo. Só você. Então, manda uma mensagem pro povo que te quer bem, cara. Que está na internet. Eu ia percorrer 136 cidades programadas. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Só parava segunda. Sabe quantas eu andei? Quantas? 37. A partir daí. Ficava segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo no PSB. Não fui a mais canto nenhum para preservar a minha saúde. E graças a isso, pude fazer a cirurgia, estou recuperado. Graças a Deus, porque poucos vivos estão andando normalmente, porque cuidei da saúde. Se Deus quiser. E, mais uma vez, quando você falou em 37 cidades, primeiro em 136, depois em 37, eu não posso esquecer de Ângelo Augusto Fernandes, mais uma vez. É verdade. Que nunca... Ângelo amava mais a você do que a ele. É verdade. Total. Total. Você sabe que eu não estava preso, é a palavra essa mesmo. Mas... Ele ia a cada 2 dias... Ele não aguentava entrar porque chorava. Me levar queijo. Era. Lá do Jardim do Seridó. Aí 1 ou 2 vezes coincidiu de eu estar andando por ali, eu estava na janela, quando eu vejo onde parava o carro, com os filhos dele, do outro lado, eu vou esperar Ângelo. Ele vinha até a guarita, dava o queijo. Ia embora. E depois Ia embora. foi embora. É. E ele, Agora, igual a ele, Henrique, não tem não. já que você falou nisso aí, eu vou encerrar com essa demonstração final de sofrimento, mas de resistência. Cair e se levantar. Enquanto eu estava nesses dias inimagináveis, Não quero. eu recebo um representante de uma figura tão menor, dizendo que queria conversar comigo às 10 horas da noite, no meu quarto. Ele viria, eu vou dar nomes, Rodrigo Teles, procurador, que toda quarta-feira estava se batendo com a gente, lá no fórum. Isso é grave. Queria ir me visitar às 10 da noite. Seria dito, Ken Diógenes, está aí advogado, foi meu amigo. Kennedy é uma grande figura, ele estudou comigo. MDB se abraçou comigo e disse, Henrique, você pode ficar aqui 30, 40 anos, mas se fizer o que eu vou lhe dizer, em poucos dias, está tudo aqui, você está livre, a sua vida de volta. Mas o que é? Fulano de tal que eu vim aqui hoje às 10 horas da noite conversar com você. Eu vou avisar a guarita, vou dizer onde é o seu quarto, sem papel, sem caneta, sem gravador, sem nada, sem celular. Ele vai dizer a você que em 15 dias você tem sua vida de volta. Você estará livre. Aí se abraçou, me emocionei, ele também. Aí veio aquela coisa, o que ele quer conversar comigo? Para fazer isso? Ele disse, não, ele quer só que você converse sobre o que você ouvia dos seus amigos. Pra transformar você num delator? O que você ouvia dos seus amigos da época. Michel, Renan Calheiros, Jucá. Você contar as conversas que você ouvia. Era transformar no dedo dos duro. seus amigos da época. Da época não, meus amigos até hoje. Pois é. Você contar o que você ouvia, basta isso. Dentro de 15 dias você está solto. Você vai ter sua vida de volta. Eu peguei no braço dele.
diga a ele, a conversa está encerrada. E nunca mais me repita isso. Foi embora, achou pouco, foi em minha casa, com a minha mulher, contou outra história, que estava lá aquela quarta-feira íntima, e eu contei a ela. Ele disse, eu vi, os dois se emocionaram muito. A minha mulher fragilizada, coitada. Mas Aí você disse, viu aí que tem uma grande mulher. Não existe igual. Não. Aí ela me deu 24 horas. Aí ela foi para casa do pai, Cassiano Rua da Câmara. que tinha sido contra nosso casamento. Ela já, contra o MDB. E você era um dos... Me Era pau. esculhambava pau a vida inteira. Meu sogrão hoje. Aí ele, quando ela contou a história, ele, você quer matar seu marido? Experiência, né, rapaz? Cassiano foi preso também. E caráter, você quer matar seu marido? Faça isso. Ela chorou, disse, Encerrou tudo. assunto encerrado. O que aconteceu? Depois de 20 dias, eu fui solto. Eu me tornei um imprestável. Eu não servia mais a nada. Eu não era o Henrique. Não diga isso. Não, diga isso. para eles, eu não servia mais para nada. Eu não era o Era um Henrique. rebolo. Eu não era o Henrique, eles pensavam que eu era. Eu não ia falar o que eles queriam que eu falasse. Então, para que esse homem aqui? Aí, depois de 20 dias... Papai disse na ditadura, quem fazia esse tipo de papel era chamado de cachorro, pelos próprios militares. Papai, é um homem que perde, isso é que eu tenho que fazer essa homenagem, todos os dentes, todas Não as existe. unhas. Não existe. Não existe. Aí, depois de 20 dias, eu fui solto. Chegou em dezembro, eu fui inocentado por unanimidade, por 3-0. Essa é a vitória que todos nós comemoramos. Eu, pelo menos, você aqui de indiscreto, tomei um porre. Mas nunca, você preste atenção, eu nunca voltei lá porque eu saí pior do que eu entrei. Eu não suportei. Agora, você sabe que esse porre que você tomou, eu tomei também. Foi? Não ouça não, para não ser mau exemplo. Não. Quando chegou o resultado, quanto foi? Que a gente esperava ganhar 2-1. Nós nos falamos, pô, pro telefone. Foi 3-0. Aí, dancei com a Laurita, bebendo, brincando. Todo o Rio Grande do Norte, eu vou encerrar com isso. Todo o Rio Grande do Norte me ligou. Todo o Brasil me ligou. Pouquíssimas pessoas desse estado não me ligaram me parabenizando. Pouquíssimas. Muitas que já você ajudou. Pouquíssimas. Não Sabe o faz que é uma- isso? Isso é a tradução da esperança. Peraí, não faz uma meia de biriba. Não faz uma meia de Mas eu faço parte dessa mesa. Eu faço. Muito orgulho. Pois é, não me Tô nem ligaram. aí. Não me ligaram para dar os parabéns por aquela que seria a vitória mais importante. Mas talvez para alguns aquela vitória não interessasse. São os abutres. São os abutres Vamos que eu... deixá-los para lá. Eu aprendi na filosofia que eu faço. Você faz. Inclusive uma comadre minha faz com você. Ana Dark. Nadar É. eu aprendi algumas coisas. Na bonança, você tem muitos amigos, mas muitos. Nas adversidades, você conhece os amigos. Papai era poeta. Ele dizia o seguinte: amigos são como aves de arribação. É verdade. Se o tempo é bom, eles ficam. Se o tempo é ruim, eles vão. Eles vão. Então, eu encerro aqui agradecendo a você, Rubinho. Eu vou chegar cá tomar um calmante, um chazinho. Ah, tranquilo. Não, mas muita emoção, né? É muita Eu junta. Contei coisas aqui, não contei a ninguém. Mas você, como fosse eu, eu contei. Eu porque não tenho ainda aos 53 anos um polimento. Minha mulher briga comigo, minha mulher não sei o quê. Eu digo, eu não sei ficar isento. Eu tomo posição em briga de buraco. E mexendo com um amigo meu, eu vou pra cima. Mas veja bem, de tudo que eu vivi, eu digo aqui, como é importante nós termos a capacidade de perdoar. Não É aprendi. difícil, mas como é importante, como faz bem a você. Nick, Você não fica escravo dos outros que não estão nem sabendo, vocês com raiva dele estão nem aí. não. Não se escravize e não odeie ninguém,
porque o ódio só faz você ficar escravo Não, dele. eu não odeio, eu tenho vontade de me vingar. Porque o seguinte, uma coisa é você falou que você tem você está fazendo filosofia, está se aperfeiçoando. Há 3 anos. Pois é, da Acrópole, né? Nova Acrópole. Uma coisa é você receber a porrada. A outra coisa é eu chegar em casa, depois de um dia de busca de trabalho, minha mulher dizer, tem nada hoje. Eu vou querer o quê para quem está fazendo isso? Você é tão verdadeiro que o meu pior dia lá na academia, onde eu fiquei 328 dias inimagináveis, pior dia, que todos os pensamentos assaltaram em minha cabeça, foi quando chegou a notícia Já é a minha também, eu de sofro uma disso. busca e apreensão na casa da minha filha e na minha casa só com a minha mulher. Era o requinte da maldade. Crime. Da As duas crueldade. defenderem você. Esse é o crime, né? Na cabeça dessas Mas doentes. superei, importante é saúde. E só. Tudo passa, estou aqui novinho em folha. E para minha E para felicidade. concluir, tem muito Rio Grande do Norte Pela frente. pela frente. Inclusive, eu fui procurado por um bacurau que eu adoro. E ele, emocionado pra cacete. Ele disse, eu posso não ser nada, mas ainda junto 10, 20, 30, eu vou revogar essa desistência de Henrique. Vai ter o movimento Volta Henrique. É o querido Zeca Pantaleão. Que eu adoro. Zeca. Prefeito imbatível de Carnaúba. De Carnaúba dos Anjos. Mas você vê como as coisas são recados da vida. Eu ia almoçar no Cardume, já estava atrasado, fomos no carro e ali na Ginásio Pedrosa, tem um lado fechado em obras, só tem uma via. Quando a gente está indo já apressado, lá vem um caminhão enorme, com uns galhos, uns troços enormes, uns ferros, eita, não dá para os dois. Encosta de ladinho aí. Aí lá vem um caminhão, uma árvore. Como é que esse caminhão vai passar? Pô? E a gente vendo como é que ele ia passar, como é que ia passar. Quando a gente passa, o cabo grita. Henrique! Era ele? Era o motorista do caminhão. Me viu no carro, ele passando com todo cuidado, e ele, Henrique! Isso é revigorante. Revigorante. Fazem bem. Henrique, esse programa, se a gente continuar, a gente vai terminar aqui em prantos. Não, desculpa aí, mas... Não, desculpa. Falei demais, então... Não, ninguém falou demais, não. Você falou... Liga pra Laurita, pedindo desculpa, porque vai chegar... Porque você falou muito. Mas são histórias que fazem a vida da gente e me mostram, o que não é emoção, me mostram como exemplo de vida, de cair, de se levantar, de acreditar, de perdoar e sempre olhar para frente. Sabe por quê? Para concluir, a esperança não morre. Não morre. Meus amigos, o 18º podcast Tirando a Limpo, que eu considero histórico, esse depoimento, que as novas gerações deixem um pouquinho o notebook, deixem um pouquinho o smartphone e assistam esse depoimento. Assistam, para ver como tudo pode ser diferente. Eu estou feliz, estou emocionado e agradeço a você. E vamos tocar para frente, como ele disse. Porque tudo é esperança. Não, vamos dizer ao mesmo tempo a frase. Tem muito Rio Grande do Norte pela frente. Valeu.